Fala galera, beleza? Tudo bem? Então vamos lá, né, dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos agora aqui discutir a segunda lei de Newton, beleza? Lembrando aí que nos últimos dois vídeos a gente estava discutindo muito a primeira lei, né? A gente discutiu aí o contexto histórico, né, a evolução do pensamento em relação a como se dá o movimento e discutimos em seguida a lei da inércia. Então eu coloquei aqui, antes da gente começar a segunda lei, né, a lei da inércia, para você dar uma olhada. E vamos lembrar dela bem rapidinho, pessoal. Ó, o que a gente viu? A gente viu que para um corpo, né, qualquer que seja ele, mudar o seu vetor velocidade, seja em rapidez, ficando mais rápido ou mais lento, né, ou seja, acelerando ou freando, e seja em direção e sentido, isto é, fazendo a curva, tá? Isso só é possível se houver uma força resultante atuando nesse corpo, tá bom? Então um corpo só pode mudar o seu vetor de velocidade, ou seja, só pode ficar mais rápido, só pode ficar mais lento, só pode fazer a curva se tiver uma força, tá? Professor, e se não tiver força? Então dois estados são possíveis, né, que é o repouso ou o MRU, tranquilo? Além disso, a gente também viu, né, na aula passada que força está atrelado à variação de velocidade e variação de velocidade, por sua vez, está atrelado à aceleração. Não. Ah, professor, é mesmo. Não. Lembre que força é o agente que causa a mudança da velocidade. A aceleração é só um cálculo da taxa com qual essa velocidade muda. Tudo bem? Então a força é o agente que causa a mudança e a aceleração é o cálculo que dá a taxa com que a velocidade muda, com qual rapidez ela está mudando. Tá bom? E aí então a gente viu que essas duas coisas elas estão ligadas, elas estão associadas, né? Não tem como você separar essas duas coisas. E é exatamente daqui que vem a ideia da segunda lei de Newton. Beleza? Antes disso, lembre também que a inércia que a gente vem falando aqui tanto, a inércia ela está em dois contextos, né? A inércia ela está tanto atrelado à primeira lei da inércia, né? Essa incapacidade que os corpos têm de não conseguir mudar o seu vetor velocidade sem ter força, mas ela também está atrelada ao conceito de massa. Lembra que inércia é sinônimo de massa também. Quanto maior for a massa de um corpo, né, mais difícil é mudar a, a aceleração desse corpo, ou seja, mais difícil é mudar a velocidade desse corpo, tá bom? Então, você tem que ter essas duas coisas em mente agora, tá? Então, o que é que o Newton fez, né? O Newton ele fez o seguinte, ele postulou, né, uma maneira de a gente calcular, né, associar a força, né, à aceleração, tranquilo? Por que eu digo que ele postulou? Porque, como eu falei, o que a gente vai ver agora é o chamado princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Essa lei, embora tudo que eu falei até aqui contribua para que você aceite de bom grado essa lei, ela vai fazer sentido, espero eu, ainda assim ela é uma lei postulada. Newton falou, olha, é isso. Mas por que é isso? Porque o experimento confirma. Tá? Não tem como a gente deduzir essa lei. Tranquilo? Mas o que é que você está vendo aqui? Que essa lei vai ter que envolver força e aceleração. Né? Essa segunda lei vem justamente para fazer esse elo entre força e aceleração. E também vai estar embutido aqui a massa, né? Porque a massa tem a ver com a inércia. Quanto maior a massa do corpo, mais força você tem que aplicar para que a velocidade do corpo varie. Tá bom? Então essas três grandezas têm que estar conectadas. E segundo Newton, ele disse que a conexão entre elas é justamente essa. Ó. A força resultante é massa vezes aceleração, tá bom? Então essa é justamente a lei que o Newton postulou, que ficou conhecida como a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, tá bom? O que ele está dizendo aqui? Se você observar aqui essa equação, ela é bem simples. Não, para uma mesma força, né, uma vez que você mantém, vamos supor que você vai empurrar uma mesa e você vai empurrar uma pedra gigantesca de 1 tonelada com a mesma força. O objeto que tiver a maior massa vai ter a menor aceleração. Ou seja, quanto maior a massa do objeto, mais difícil é você movimentar ele, você mudar a velocidade dele. Pegou a ideia? É por isso que ele escreveu a lei desse formato. E é por isso também que força tem a ver com aceleração. A gente estava discutindo isso o tempo inteiro, né? Então tá aqui a conexão, tá? Entre essas grandezas. Perceba, galera, que eu estou usando uma setinha em cima. Isso aqui serve para indicar uma igualdade vetorial. Já já eu vou me ater mais a isso, tá bom? Professor, qual é a unidade de força?
Pois vamos lembrar. Massa é dada em quilos no sistema internacional. Aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. E força? Pronto. Se você substituir massa em quilo e aceleração em metro por segundo ao quadrado, a unidade da força vai ficar quilograma metro por segundo ao quadrado. Esse quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chama isso de Newton, tá bom? Então, o que é 1 Newton? É 1 kg por metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de força. A gente vai utilizar bastante essa unidadezinha aqui, tá? E, professor, o que é essa força resultante que o senhor tanto fala aí? Eu já vou explicar ela em detalhes, mas só para não deixar você aí a ver navios, essa força resultante, galera, é uma soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Tá? Então, em outras palavras, o que produz a mudança de velocidade no corpo, o que produz a aceleração nele, é uma soma vetorial de todas as forças. Ah, professor, mas soma vetorial é só somar normal, é? Não, não. Soma vetorial tem umas peculiaridadezinhas aí, mas a gente vai discutir isso, tá? É bem simples, é bem básico, não se esquenta com isso, a gente vai ver aqui já já. Já te explico melhor o que é isso, tá bom? Mas antes de te explicar, eu queria só te mostrar uma coisa, ó. Se tu observar aqui, ó, só para você ver como isso aqui é condizente com a primeira lei, né? Ó. Se a força resultante é zero, né, olhando para essa equação, a aceleração é zero, porque a massa não vai ser, né? Você está aplicando essa força em algum corpo. Então, a aceleração vai ser zero. E se a aceleração é zero, a velocidade ela é constante. Lembra que a aceleração tem a ver com mudança de velocidade. Se não tem aceleração, a velocidade não muda, ou seja, ela é constante. O vetor velocidade é constante. Professor, mas a gente viu que o vetor velocidade só é constante em duas circunstâncias, ou no MRU ou no repouso. É verdadeiro. A velocidade só é constante em dois casos, repouso ou MRU. Mas olha como faz total sentido o link aqui, ó. Quando a força resultante é zero, a gente chamou isso de equilíbrio, né? Então o que é equilíbrio? Quando a força resultante é zero. Tá? E equilíbrio pode ser de dois tipos, né? Estático ou cinético. E lembre que equilíbrio estático é sinônimo de repouso, equilíbrio cinético sinônimo de MRU, tá bom? Então só para você ver que todo o link aí, né, tudo tá conectado aí, tá bom? De boaça. Então, vamos lá. O que é essa força resultante? Olha só, galera, presta atenção aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Força é vetor, né? Assim como a velocidade é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido, força também é um vetor, né? Força no sentido mais simples da palavra é um empurrão ou um puxão, tá? É uma interação entre dois corpos, tudo bem? E aí essa força, ela tem uma certa intensidade, né? Se você aplica muita força ou pouca força, ela tem uma direção e um sentido, tá bom? Quando você pega uma caixa, por exemplo, você pode empurrar ela na horizontal, você pode empurrar ela na vertical, não, ou seja, você pode empurrar em diferentes direções. Você pode empurrar na horizontal, você pode puxar ela na horizontal. Perceba que nesse caso a direção é a mesma, mas o sentido mudou, tá bom? Então, força no sentido mais simples é isso, é um empurrão e um puxão, e força, portanto, é um vetor. Tem módulo, direção e sentido, tá bom? Quando no mesmo corpo a gente tem a atuação de mais do que uma força, né? A gente vai falar aí que quando tem mais uma força atuando no corpo, a gente vai levar em conta o que a gente chama de força resultante. Lembre que a segunda lei se refere à força resultante. Como assim? Suponha que você tem aqui ó, um corpozinho, uma caixa, em que você aplica duas forças, tá? Então duas pessoas estão puxando essa caixa. Cada uma está puxando com 5 newtons. Então, a resultante disso, a soma vetorial disso, é como se fosse uma única pessoa puxando com quanto? 10 newtons. Uma observaçãozinha, galera. Vetores a gente representa por setas, né? Como eu já havia mencionado. Então, quando você bota essa setazinha aqui, ó, quer dizer que você está puxando a caixa para a direita, nesse caso, tal. Então, cada vetor desse representa uma força. Cada seta dessa representa uma força. Tá bom? Uma força de valor 5 newtons. O tamanho da seta se refere à intensidade da força. Não leve isso tão ao pé da letra não, tá? Não vai ter que desenhar uma seta de bem bonitinha, não. É só para você ter noção. Por exemplo, se com uma força de 5 newtons eu desenhar uma seta deste tamanho, a resultante, que dá 5 mais 5, vai dar 10 newtons. Então eu vou desenhar uma seta com o dobro do tamanho, tá bom? É só para você ter uma noçãozinha aqui
desse esqueminha, tá? Então, se a resultante tem o dobro, né, de cada força dessa, a seta vai ter o dobro do tamanho, tá bom? Isso é só uma questão de notação, tá, galera? Professor, mas se uma pessoa puxa com 5 para cá e puxa com 5 para cá, né, em sentidos opostos, qual é a resultante que atua nesse bloco? Zero. Né, ó? Perceba que essas duas forças vão estar se cancelando. Quando a gente diz que a resultante é uma soma vetorial, eu não estou falando em somar 5 com 5. Você tem que levar em consideração a direção e o sentido também. Perceba que nesse primeiro caso, as duas forças têm mesma direção e mesmo sentido. Então, se essas duas pessoas puxarem para cá, elas estão realmente se ajudando, de modo que elas estão somando as forças delas, tá bom? Se uma pessoa puxa com 5 para lá e outra puxa com 5 para cá, você sabe do dia a dia que a caixa não sai do lugar, né? Se ela estivesse parada, ela continuaria parada. E aí que essas duas forças estão se aniquilando. Então a resultante dá zero. Ou seja, é uma soma vetorial, mas que acaba sendo uma subtração algébrica. Tá? Tá, professor, e aí? E se uma puxa para cá com 10 e a outra puxa para lá com 5? Então tudo se passa como se fosse uma única pessoa que puxa com 5 newtons para a direita. Tá bom? Ou seja, no sentido da maior força. Perceba que nesse primeiro caso e nesse segundo caso, a força resultante aponta para a direita. Então, nesse primeiro caso, nesse segundo caso, a caixa acelera para a direita, tá bom? Ela vai acelerar para onde a força resultante apontar. Tranquilo? Então, essa é a ideia de força resultante. Para a gente acabar essa ideia de força resultante e a gente fazer umas questõezinhas, eu preciso te falar mais uma coisa. Esse caso aqui, galera, aparece bastante. Ó. O que é isso? Não. Suponha que você tem uma caixa e uma pessoa puxa essa caixa para cá com uma força de 40 newtons. E outra pessoa puxa essa caixa para cima com uma força de 30 newtons. Você sabe que se uma pessoa puxa para cá e a outra puxa para cá, essa caixa ela vai sentir uma força que não é nem na horizontal e nem na vertical. Ela vai sentir uma força que é inclinada, assim, né? Isso é intuitivo, tá bom? Então, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: se uma pessoa puxa na horizontal e a outra puxa na vertical, a força resultante que essa caixa sente, ela é inclinada, ó, tá? Como é que eu fiz para achar, determinar essa força, né? Muito simples. Você vai fechar um paralelogramo, tá? Ó, perceba que tá aqui a figura original. O que a gente fez aqui foi bem fácil, ó. A gente pegou aqui, ó, e esse carinha de 40, a gente desenhou ele aqui em cima, só que pontilhado, tá? Depois a gente pegou esse de 30 e desenhou igualzinho aqui, ó, só que pontilhado. Perceba que a força resultante ela vai apontar de onde os vetores, né, começam, de onde eles partem, até onde essas setas pontilhadas se encontram. Ó. Ele vai vir para cá. Ó. Eu quero, galera, que isso seja intuitivo. Tá? Você sabe intuitivamente que se uma pessoa puxa para a direita e outra para cima, a força resultante vai dar inclinada. Tá bom? Professor, volta aqui. Se as duas forças têm a mesma direção e mesmo sentido, eu sou um direto. Beleza. Se elas têm sentidos opostos, eu faço uma subtração. Beleza. E nesse caso, o que a gente vai fazer? Pitágoras. Tu percebe que aqui está dando um triângulo retângulo? Ó, a força resultante, que é essa vermelha, ela é a hipotenusa. Esse cateto vale 40 newtons. E esse outro vale 30, né, que é igual a esse aqui, ó. Vale 30. Ou seja, para descobrir a resultante nesses casos, você usa Pitágoras. Então, ó, força resultante ao quadrado é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Não, ou seja, 900 mais 1.600 é 2.500, tira a raiz, vai dar 50 newtons. Então, se uma pessoa puxa para a direita com 40 newtons e a outra puxa com 30 para cima, tudo se passa como se fosse uma pessoa puxando nessa direção vermelha com uma força de 50 newtons. Tranquilidade? Né? Então, esses são os três casos que mais aparecem. Quando a força tem mesma direção e mesmo sentido, quando as forças têm mesma direção, porém sentidos opostos, e quando as forças são perpendiculares. Esses são os casos que mais vão aparecer para a gente disparado. Tá, galera? Se não entendeu, volta, vê o vídeo de novo. É importantíssimo que você só passe adiante para os problemas se você entender isso bem. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos resolver alguns probleminhas, alguns exemplos. Ó. O primeiro exemplo vai ser muito simples. O que é que ele fala? O bloco da figura tem massa 8 kg e está sujeito à ação exclusiva de uma única força horizontal F. Aqui. Sabendo que a intensidade de F vale 40 newtons, ele quer que a gente determine a aceleração do bloco.
Rapaz, bem tranquilo, né? Se você aplica uma força para a direita, esse bloco vai acelerar para a direita, né? A aceleração sempre aponta para onde a força resultante aponta, tá? E aí, professor? E aí que a força resultante aponta para a direita, tá? A aceleração aponta para a direita, e aí você vai escrever força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é a soma de todas as forças que atuam nesse corpo, só que só está atuando a força F, né? Então ela é a resultante. Se só tem ela, ela é a resultante. E ela vale quanto? 40. Então aqui vai ficar 40 é igual a massa, que é 8, vezes a aceleração. Tá? Então aqui você encontra que a aceleração do bloco é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá, galerinha? Então, primeira coisa aí para você ver. Segundo exemplo. O que ele fala aqui? Muito parecido com o primeiro, tá? O bloco da figura tem massa igual a 4 kg e está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais F1 e F2. Sabendo que as intensidades de F1 e de F2 valem, respectivamente, 30 e 20 newtons, determine o módulo da aceleração do bloco. Então, qual é a diferença nesse caso, né? Agora a gente tem duas forças e não mais só uma. Nesse caso, galera, o que a gente tem que ter noção? Como a força F1 é 30 e a F2 é 20, nessa guerra aqui de forças, o F1 se sobressai, né? Ele ganha. Então esse bloco vai acabar acelerando para a direita, tá bom? A aceleração sempre vai no sentido da maior força, né? Então nesse caso aqui, ele vai acelerar para a direita. Isso que eu falei que vai para a direção da maior força, isso é quando as forças são paralelas, tá? Quando elas são perpendiculares, lembra que tu tem que fazer aquela brincadeirinha lá para achar a resultante. E aí, galerinha, o que a gente pode fazer aqui? Faz o seguinte, força resultante, massa vezes aceleração. Quem é a força resultante, professor? Aí, uma dicasinha. Quando você estiver nessas circunstâncias de ter forças ajudando e forças atrapalhando, você vai olhar o seguinte, você vai olhar para as forças que estão no sentido da aceleração. Eu vou chamar essas forças de forças que ajudam. Tal. E você vai olhar as forças que estão no sentido contrário à aceleração. Eu vou chamar essas forças de forças que atrapalham. Tá? Então essa força ajuda a aceleração, essa força atrapalha a aceleração. E aí para calcular a força resultante, você vai fazer o quê? Tudo que ajuda menos tudo que atrapalha. Tudo que ajuda, F1, menos tudo que atrapalha, F2. Então fica, F1 menos F2 é massa vezes aceleração. Você vai só substituir valores agora. F1 é 30, F2 é 20, a massa é 4. Aí aqui vai dar 10, fica 10 dividido por 4, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração do nosso bloquinho aí. Tranquilidade? Pronto. Então, próximo exemplo. Olha o que ele fala aqui. Submetida à ação de 3 forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. A figura ao lado representa duas dessas forças. A terceira tem módulo. Então, ele quer saber qual é o módulo da terceira aqui em newtons, tá, galera? Ficou faltando aqui o newtons, mas é em newtons. Professor, mas ele disse que tem 3 forças, aqui só tem 2. É porque você tem que achar a terceira. Para onde é que ela aponta, qual é a intensidade dela. E como é que eu vou fazer isso, professor? Fácil. Olha o que ele falou. Eu vou até aqui, né, usar o marca-texto. Ele diz que a partícula se move em linha reta, tá, com movimento uniforme. Ei, se ela se move em linha reta com movimento uniforme, ela está em quê? Ela está movimentando num MRU. Se ela se movimenta no MRU, lembre que quando a gente está em MRU ou a gente está em repouso, a força resultante tem que ser quanto, meu povo? Zero. Né? Se essa partícula está em MRU, né, segundo o enunciado, então a força resultante sobre ela é zero. Tal. Então, a terceira força que está faltando no desenho tem que ser de tal modo a cancelar essas duas forças aqui. Tem que cancelar essas duas, tá? Então, a gente vai ter que achar a terceira força de modo a cancelar essas duas aí. Tranquilo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos aqui para a soluçãozinha. Repetir a figura. Primeiro passo. Vamos somar essas duas forças? Tu lembra como é que soma, né?
faz o pontilhadozinho aqui, faz o pontilhadozinho aqui, fecha o paralelogramo. Para tu achar a resultante, né, ó, só fazer a retinha aqui, ó. Então, olha nossas circunstâncias aqui, ó. Então, já desenhei aqui em azul, ó, a resultante dessas duas forças, tá? Não é a resultante total que atua na partícula, é só dessas duas forças, tá bom? E aí, professor, como é que eu acho essa resultante aqui? Pitágoras, né? Ó. Então, ó, f ao quadrado, né, que é a nossa resultante azul aqui, tem que ser 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tem que ser 144 mais 25, tem que ser 169. Então, a resultante dessas duas aqui, pretas, dá essa azul, que vale 13 newtons. Tá, professor, mas peraí, ele falou que tem que andar em MRU, portanto tem que ter resultante nula. Então, aonde é que está a terceira força que atua nessa partícula? É isso que eu queria te mostrar. A terceira força, pessoal, tem que estar disposta aqui de modo a cancelar essa força azul. Entenda que quando você faz essa soma, você esquece que existe essas duas pretas, tá? Ó, só o que existe agora é essa azul. Essa azul já é a soma das pretas. E aí que essa terceira força que a gente não sabe para onde é que aponta, ela tem que ser de modo a cancelar a azul. Então ela tem que ser como? Assim, ó. Ela tem que ter a mesma direção da azul, porém em sentido oposto. E, claro, mesma intensidade, né? Ó. Então, para que essa vermelha cancele a azul, a terceira força que atua nesse corpo tem que ter a mesma direção da azul, tem que ter sentido oposto da azul e tem que ter a mesma intensidade da azul. Só que a azul a gente já calculou que tinha 13 newtons. Então a terceira força que atua nesse corpo também tem que ter 13 newtons, de modo que quando eu somar as três forças, né, as duas pretas e a vermelha, ou se preferir a azul e a vermelha, dê uma total, uma resultante nula. Então qual é a resposta da nossa questão? 13. Tá, ó. Então 13 é a nossa resposta aí da questãozinha. Tranquilo, galerinha? Espero que tenha ficado claro. E para a gente terminar, uma última questãozinha. Lembra vocês, todas essas questões estão no nosso TD, tá? De leis de Newton. Então, para a gente terminar aqui, ó, o que é que ele fala? Os esquemas seguintes mostram um barco sendo retirado de um rio por dois homens. Em A, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidades F1 e F2. Em B, são usadas cordas inclinadas de 90 graus, que transmitem ao barco forças de intensidade iguais às anteriores. Sabe-se que, no caso A, a força resultante transmitida ao barco tem valor 700 newtons, e no caso B, tem 500. Nessas condições, calcule F1 e F2. Então, sabendo que a resultante nesse primeiro caso é 700 e nesse segundo caso é 500, ele pede para a gente calcular a resultante. Perdão, ele pede para a gente calcular F1 e F2. Então, galera, vamos lá. Na figura A é muito simples. Perceba que essas duas pessoas estão se ajudando mutuamente, né? Então, os dois vetores força apontam na mesma direção e mesmo sentido. Para tu achar a resultante, nesse caso da figura A, é só fazer uma soma direta, né? F1 mais F2, tá? Então, a soma do F1 mais a soma do F2, ó, dessas duas pessoas, tem que dar 700, segundo o enunciado da questão. Então, F1 mais F2 tem que ser 700, tá bom? Agora vamos para a figura B. Lá na figura B, você tem que a força F1 e a força F2, né, elas continuam tendo a mesma intensidade, porém em direções diferentes agora. Tá? Então, essas forças agora passam a ser perpendiculares. E aí, professor? E aí que a resultante agora, ó, pela regrazinha que a gente viu do paralelogramo, ela fica assim, ó, ela fica inclinada. E para a gente calcular ela, a gente utiliza Pitágoras, né? Ó. Força resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Lembrando que quando você olhar a intensidade é a mesma, tá? Nos dois casos, F1 e F2. Então, ó, o que acontece aqui, professor? Ele diz que nesse segundo caso da figura B, a resultante é 500. Então, substituindo isso, ó, 500 ao quadrado tem que ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tu percebe então que a gente tem um sistema? Olha o nosso sistema. F1 mais F2 é 700. E F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado é 500 ao quadrado. Pessoal, isso aqui lembra o que para vocês? Né? Bem, dá uma dica aqui. Né? Quando tu tem... Tá, se tu tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, qual os primeiros números que tu pensaria aqui?
3, 4, 5, né? Triângulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. É verdade. Pois é. Quando tu vê um negócio desse aqui, ó, aqui embaixo, f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado igual a 500 ao quadrado, qual é a primeira coisa que tem na tua cabeça? Bem, se fosse 5 seria 3, 4, 5, mas é 500, então deve ser quanto? 300, 400, 500, né não? Mas peraí, professor, para dar certo, o sistema tem que ser respeitado, né? As duas equações têm que garantir que isso vai dar certo. Mas dá, né? Porque se você disser aqui, ó, F1 é 400 e F2 é 300, vai bater essa equação de baixo e vai bater essa equação de cima, porque 300 mais 400 é 700. Tá? Então você tanto pode dizer que F1 é 400 e F2 é 300, quanto você pode dizer que F1 é 300 e F2 é 400. Né? Perceba que não há como a gente dizer quem é maior dos dois, né? A questão não deixou nada a declarar sobre isso. Tá? Mas não importa, o que importa é que uma das forças é 400 e a outra é 300. A gente só não sabe quem é quem. Tranquilo, galerinha? Espero ter ajudado. Né? Qualquer coisa estou à disposição para ajudar. É isso aí. Forte abraço, né? E até a próxima.